10 horas e 12 minutos pelo horário de Brasília. Agora nós vamos ver que, apesar das guerras em andamento no mundo, o custo do transporte de grãos do Brasil até os portos da Ásia e da Europa em 2023 caiu em praticamente todos os corredores logísticos usados aí para o escoamento. Vamos saber então os fatores que contribuíram com esse cenário na nossa conversa de agora, ao vivo, com o coordenador do Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística da Escola Superior Luiz de Queiroz, Tiago Pera. Oi, Tiago, seja bem-vindo, muito bem-vindo aqui com a gente. Um bom dia, tudo bem? Olá, Felipe. Olá a todos. Bom dia. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Tiago, é uma satisfação nossa em recebê-lo, viu? Bom, antes da gente falar aí sobre os motivos, conta pra gente de quanto foi esse recuo registrado, de quanto a gente está falando aqui. Bom, nós tivemos aí uma redução, né, do custo logístico total para abastecer a Europa e Ásia, né, no ano de 2023, quando comparado com o ano de 2022. Isso é um marco muito importante, porque reflete aí o aumento, né, da competitividade do agronegócio brasileiro em, né, entregar um produto mais barato para o consumidor final, né? Isso tende a aquecer mais a demanda por nossos produtos aí no longo prazo. Então, nós tivemos aí uma redução, por volta aí de 13%, né, chegando aí até 19% em alguns corredores. Por exemplo, Maranhão, né, o estado do Maranhão teve uma redução do custo logístico, né, para entregar aí até Xangai, na China, de 19%. Né? O Mato Grosso, por outro lado, pelo corredor de Santos, teve uma redução por volta de 4%. Né? Então, nós tivemos aí, dependendo da origem do Estado brasileiro, aí, né, um nível de redução maior ou menor em 2023, quando comparado com 2022. Agora, Tiago, na sua avaliação, quais fatores você pode elencar para ajudar a justificar esse alívio aí nesses custos? Bom, vamos lá. Nós tivemos aí dois fatos relevantes, tá? Esse aumento da competitividade para entregar o produto mais barato para a Europa e para a Ásia, é, o principal fator, né, foi relacionado aí à queda no preço do frete marítimo. Então, na pandemia, nós tivemos um choque de demanda no mercado internacional como um todo. O preço do frete marítimo explodiu, né, no mercado internacional. Isso acabou afetando bastante aí o setor de commodities, principalmente agrícolas. Né, o preço do frete aí subiu demais. Né? Não só o marítimo, quanto também o frete no mercado doméstico brasileiro, né? Rodoviário, ferroviário, hidroviário. E nós observamos aí que em 2023 tivemos uma queda bastante acentuada no frete marítimo, que acabou inclusive compensando o aumento que nós tivemos em dólar do preço do frete rodoviário e ferroviário no Brasil em 2023. Tá? Então aqui nós temos um cenário. 23, o nosso frete em dólar, ele aumentou, né, para o importador, o frete doméstico nosso de movimentação das regiões de produção para o mercado doméstico, para os portos. Né? Isso ocorreu em função do grande volume de produção que nós tivemos. Então, a partir do momento que você tem um aumento da demanda, isso pressiona um aumento do frete. Né? Mais especificamente ainda, nós tivemos um cenário com um diesel ainda bastante elevado, isso pressiona bastante para ter um custo de transporte alto interno. E no frete marítimo acabou tendo uma queda, né? Quando comparado a 2022, isso proporcionou um custo total mais barato, né, para o importador. O que é esse custo total? Basicamente, é o custo de transporte de tirar a soja das regiões de produção, né, até os portos brasileiros, a gente chama isso de custo interno, né? E mais o custo marítimo, que é o frete marítimo. Esse frete marítimo que sofreu aí uma queda e aumentou essa competitividade do Brasil aí frente aos seus concorrentes, né? Nessa linha, né? Nós também analisamos aí a questão da competitividade
do Arco Norte versus aí, o corredor tradicional, Santos, né? Então, historicamente, o Arco Norte tem ganhado muita representatividade nas exportações brasileiras, né? Então, em 2012, né, 2010, 2012, por exemplo, as exportações de grãos pelo Arco Norte correspondiam por volta aí de 10% da exportação total brasileira. E a gente viu que esse número já passou de 30%. Né? Então, é um corredor que, num período curto de tempo, ganhou um protagonismo muito grande e muito associado à sua competitividade. Essa competitividade tem aumentado ao longo do tempo. Né? Então, olha só que interessante, né? A diferença do custo logístico para entregar na Ásia pelo Arco Norte, né, ampliou, né, em 2023 em relação a 2022. Né? Ou seja, o Arco Norte se tornou mais competitivo no último ano em função, né, principalmente dessa melhora, né, nos fretes marítimos aí. Então, qual que é essa diferença? Olha, o Arco Norte em 2023 foi por volta de 4 dólares e 31 centavos mais barato para colocar essa soja lá em Xangai do que via Porto de Santos a partir do Mato Grosso. Né? Quando a gente analisa para a Europa, esse diferencial de competitividade do Arco Norte amplia mais ainda. Né? A diferença girou em torno ali de quase 12 dólares por tonelada, mais barato, né? Retirar a soja do Mato Grosso pelo Arco Norte para colocar na Europa do que por Santos. Né? Então, de fato, isso ressalta principalmente a importância do Arco Norte como um fator de redução do nosso custo logístico e aumento da competitividade para o setor do agronegócio como um todo. Pois é, o Arco Norte, então, se posicionando cada vez mais como uma alternativa eficiente, né, para o escoamento de grãos aqui da nossa produção. Agora, sobre esses números ainda, eu percebi ali, você até comentou que o Maranhão, por exemplo, registrou um alívio de 19% nos custos do frete, né? Assim como ali o Rio Grande do Sul, se eu não me engano, são os dois estados que registraram esses recuos mais significativos. Existe algum motivo para esses dois estados que estão em locais tão opostos aqui do país conseguirem esses recuos mais importantes? Sim, sim. No caso, bom, até interessante notar que é o seguinte: hoje, qual que é o corredor logístico mais competitivo do Brasil? O corredor logístico mais competitivo do Brasil é o Rio Grande do Sul. Ele tem um custo total para colocar a soja produzida nesse estado até a China de 70 dólares por tonelada, enquanto que o Mato Grosso, por exemplo, em média tem um custo de 126 dólares por tonelada. Né? Então, o Rio Grande do Sul ele é um estado muito favorecido pelo fato de ter uma grande produção, né? Uma distância relativamente curta até ali até o porto, né, de Rio Grande, e também tem uma ferrovia no próprio estado. Isso tudo favorece aí uma competitividade para esse corredor. Agora, o que proporcionou essa redução, né, de custos do Rio Grande do Sul? Dois fatores: uma queda maior no frete marítimo, né, que a gente observou a partir do Porto de Rio Grande, né, em relação aos demais portos, e também o Porto e também o Rio Grande não sofreu tanta aumento do frete rodoviário, principalmente, quanto aí os demais corredores. Isso ocasionou aí essa vantagem competitiva do Rio Grande do Sul em relação aí aos demais corredores no Brasil. Muito bacana, Thiago. Bom, eu queria saber agora daqui para frente, se você acredita que esse cenário de alívio aí nos custos deve se manter por um tempo ou se há uma previsão de alta nos custos de frete aí num cenário de médio, curto prazo. Bom, nós estamos agora em um ano que é de quebra de safra, né? Então, em um ano de quebra de safra, é comum o preço do frete rodoviário cair bastante. Então, esse ano a gente vai ganhar bastante competitividade na questão de logística, porque cai a demanda, né, cai a demanda de transporte em decorrência dessa quebra de safra e o preço do frete cai, né? Normal esse comportamento. Agora, o cenário mais preocupante é para o próximo ano, né? Se a gente vier a ter um grande volume de produção, e é bem provável que isso aconteça, né, associado aí a um diesel ainda elevado,
né, a um real depreciado frente ao dólar, isso é preocupante, né? Esse ano a gente está um pouco aliviado na logística em decorrência de não ter uma produção tão significativa aí quanto foi o ano passado, né? Agora, um fator relevante de curto prazo é essa guerra que nós temos visto, né, no Oriente, esses conflitos, né, eles podem impulsionar aí um aumento no preço do barril do petróleo, né, associado aí também uma depreciação do real frente ao dólar, o que ocasiona um aumento do preço do diesel no Brasil. E isso é um impacto direto no preço do frete, ainda mais em um país que tem uma dependência muito grande do transporte rodoviário para as longas distâncias, né? Então esse é um fator importante aí de estar acompanhando que pode impactar aí o mercado no curto prazo, né? O que alivia um pouco é que a gente não tem uma demanda tão expressiva quanto foi o ano passado para o setor do agronegócio em termos de demanda de transporte em decorrência da quebra de safra, mas pode ser um cenário bastante preocupante aí para o próximo ano. Tiago, eu queria agradecer a sua participação com a gente hoje aqui no Agronotícias. A gente conseguiu, de uma forma muito didática, trazer esses números e explicar um pouquinho desse cenário para a nossa audiência. Queria dizer que o canal está sempre aberto para a gente voltar a conversar sobre esses levantamentos, estudos, projeções, viu? É sempre bom a gente trazer essas questões aqui para a nossa audiência. Muito obrigado mais uma vez. A gente volta a conversar numa nova oportunidade. Legal, agradeço o convite.